A escola bíblica dominical é o mais completo, onde nós temos oportunidade de estar aprendendo da palavra do Senhor, um tempo mais extenso. E é muito bom nós, quando a gente sai de casa, a nossa mente aberta para receber de Deus a instrução, receber de Deus a orientação pela sua palavra. Então, louvo a Deus pela vida dos todos os obreiros aqui presentes, irmãos, pastor Neto de Apino, que é o nosso pastor presidente, que tem com certeza dado aval para estarmos aqui, e o irmão que fez o convite, né, Orion Leal, nosso supervisor. Deus continue abençoando a todos. E quero já aqui deixar aberta a oportunidade a todos para que você venha somar também, né, nessa palestra, nessa lição que nós vamos ter aqui. Tenha a oportunidade de fazer sua colocação dentro do assunto, né, enriquecendo mais aqui o nosso assunto dentro do tema. Nós estamos já finalizando este trimestre, a lição de número 12, né? Lição de número 12, que é 23 de junho de 2024, e traz o tema a bendita esperança, a marca do cristão. Bendita esperança, a marca do cristão. Então, esse trimestre nós estamos estudando sobre o tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar no céu, ao céu. Então essa 12ª lição já estamos abordando esse tema, já passamos por muitos outros, como o anterior, que foi a realidade bíblica do inferno, né? A realidade bíblica do inferno. Isso não é só uma invenção da mente humana, é uma realidade. É uma realidade. Assim como a Bíblia fala do céu, que também é uma realidade, o inferno é uma realidade, porque as Escrituras, o próprio Jesus ensinou, falou sobre o inferno. E tudo isso para nos precavermos, porque estamos numa caminhada. E nessa caminhada nós temos um alvo a atingir. Nós temos um ponto a chegar. E durante essa caminhada, Deus não nos deixa só. Nunca nos deixou só e nunca nos deixará. Ele quer que nós, assim como começamos a carreira, Ele quer que nós finalizamos ela com sucesso, né? Alcançarmos o objetivo que Ele mesmo traçou. É claro que não foi Deus que fez com que o homem chegasse a essa situação da decadência, né, do pecado. O homem por si só escolheu, mas o Senhor sempre vem dando formas e meios e refúgio
para que o ser humano possa encontrar de volta o caminho, de onde um dia ele esteve. Somos conhecedores que Adão esteve ali no Éden. Podemos dizer ali uma mostra grátis na terra do que é os céus. O homem ali usufruía da graça, da bondade, da misericórdia e da presença genuína de Deus todo dia. Então, o homem ali estava usufruindo do que nós temos um dia uma perspectiva de alcançar. Claro que o homem perdeu porque quebrou os mandamentos de Deus, rompeu a aliança com Deus. E quando se rompe alianças, há consequências, Há consequências. Então, quando nós observamos o título dessa lição, a bendita esperança, está falando de esperança, Esperança. Mas nós vamos observar que, se nós formos para o português, esperança é um substantivo. Se nós formos para o grego, elpis é verbo. E o verbo ele dá ação, dá movimento ao substantivo. Então quer dizer que o mais apropriado aqui seria a origem da palavra do grego, que é o verbo transitivo direto, que é agir enquanto se espera. Esperar, aguardar, com atitude, com ação, com movimento. Então isso aqui é esperar. Quando o Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, ali ele não está dizendo que nós temos que sentar, cruzar os braços e ficar esperando cair do céu as coisas. Não. Por isso que eu me apego exatamente ao verbo, porque está nos dando a ideia de ação, de movimento. Enquanto estamos nessa caminhada, esperando as promessas, A primeira promessa concernente à salvação está em Gênesis 3:15, quando ali Deus promete que da semente da mulher viria o Salvador. Então ali já gera a esperança, gera uma expectativa. E para que haja esperança, é preciso que tenha promessas. E promessa pode gerar o quê? Pode gerar também frustração, dependendo de quem faça essa promessa. Pode gerar ansiedade. Se eu prometer para o pastor Genesimar, pastor, eu vou lhe dar um presente, tal dia. O pastor Genesimar vai, e eu não vou dizer qual é o presente. Ele vai gerar uma expectativa em torno dessa palavra. Ele vai pensar, será o que o irmão Divaldo vai me dar? Ele vai me dar uma Bíblia, uma harpa, um perfume? O que ele vai? Então, existe essa expectativa em torno de uma promessa. E dependendo de quem faça essa promessa, o ser humano pode falhar, prometer algo e falhar. Aí gera a decepção, frustração. E nós estamos vivendo num mundo assim, em que ninguém mais está acreditando no outro, por causa de que as pessoas não
cumpre com as suas palavras. Não é? Meu pai sempre dizia: meu filho, quando você falar uma palavra, prometeu, vai fazer algo, se você fazer um negócio, ainda que você perca, ainda que você tenha perca, mas cumpra com a sua palavra. Salmo 500. Então, Ainda com dano. isso. Então é Bíblia. Então nós estamos aqui ainda desenvolvendo o tema dessa lição sobre esperança, que enquanto estamos esperando, o que nós estamos esperando de verdade? A Bíblia, ela mostra, segundo alguns estudiosos, diz que ela tem aproximadamente 8.000 ou mais de 8.000 promessas. Dentre essas promessas, são aproximadamente 6 classes delas. Promessa da salvação, promessa do Espírito Santo, promessa de oração respondidas, promessa de ajuda temporal, promessa de fortalecimento ou de fortaleza para a nossa vida, para a nossa caminhada. E, por fim, promessa do céu. Então, nós podemos observar que, como eu já falei, essas promessas geram expectativa e é o que gera esperança, que é a marca do cristão. Porque se o cristão ele é desequilibrado, a pessoa vai identificar mais ele não é crente, porque que ele se comporta dessa forma. Se é uma pessoa ansioso demais da conta, ele está caminhando ao contrário do que a Bíblia está ensinando. Ele não está dando-se dizer que é a marca dele como cristão. Então, o que nós temos que observar aqui, o que o autor e que a Bíblia quer que nós sejamos, como cristãos, equilibrados, em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. E aqui esperar, podemos dizer assim que nós temos que desenvolver nessa esperança. Nós temos que deslanchar nessa esperança. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso promover o melhor para o bem-estar. Por quê? Enquanto crente, nós estamos aqui usufruindo do que Deus tem de melhor para nossas vidas. Ainda que nós não ainda alcançamos o futuro, que é muito maior. Nós estamos de olho no macro, no grande, na excelência. Nós estamos vendo o micro. O presente é o micro, mas não é por ser micro seja menos importante, porque é exatamente neste momento que nós estamos carimbando o quê? Carimbando a nossa passagem no presente para nós alcançarmos o futuro. Então, se nós olhamos ainda para o tema dessa lição, a esperança, ela está situada e colocada em uma matéria chamada escatologia, dos estudos do futuro, as coisas futuras. E para nós alcançarmos o futuro, nós temos que trabalharmos o agora. É nesta vida. Então nós vamos observar aqui o textual.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tito 2, versículo 13. Vamos esperar e aguardar. Aguardar o quê? A manifestação da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando essa glória se manifestará? Nesse sentido aqui, está falando exatamente da sua vinda para arrebatar a sua igreja, que é a maior expectativa, como eu falei no início, que promessa gera expectativa. Então nós estamos em uma expectativa. Estamos em uma expectativa. E que nós sabemos que fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Então aqui já fala do essencial, do que nós precisamos, estarmos firmes, estarmos correndo, mas correndo com paciência a carreira que nos está proposta. Este versículo, eu gosto muito dele. Porque quando eu vejo pessoas ansiosas, até mesmo desequilibradas no seu dia a dia, eu me apego a este versículo. Correr com paciência, ou seja, estar firme, estar seguro. Quem faz com paciência faz com segurança aquilo que ele propõe a fazer, naquilo que ele está esperando também. Nada vai confundir a sua mente, porque ele está sabendo em quem creu. Paulo disse: eu sei que tenho crido. Nada vai mudar o seu pensamento, a sua atitude daquilo que você aprendeu e na expectativa daquilo que você está esperando. Então, vamos aqui ao texto, aos Romanos 8, 18 a 25. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade, para a glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como esperança? Porque o que alguém vê como esperança? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele aqui detalha a situação que a criação e as criaturas passaram a se comportar, a experimentar
depois da queda. Ele diz que agora todos gemem, até mesmo nós. A natureza geme. O pecado trouxe consequências terríveis, né? Trouxe consequências, mas existe aí a esperança. Paulo dizendo que existe a esperança na manifestação dos filhos, porque ainda estamos aqui, o mundo olha para nós com rejeição. Muitos criticam dizendo, olha, esse povo aí diz que são filhos de Deus. E quando há um escândalo, eles envolvem todo mundo junto. Eles não sabem separar ninguém, eles envolvem todos. E por isso, existe essa expectativa, quem é que na verdade serão os filhos de Deus que serão arrebatados? Serão tirados dessa terra. Somente isso vai poder ser decifrado naquele dia. Somente naquele dia. Onde muitos pais vão estar em desespero e apuro, procurando o seu filho e não vai encontrar. Ou vice-versa. O esposo procurando a esposa não vai encontrar, ou vice-versa. Aconteceu, a manifestação da glória de Deus e a manifestação dos filhos de Deus. Então, aí acontece a separação verdadeira. Nós estamos aqui juntos ainda. Na oração de Jesus, ele disse, Pai, eu não quero que os tires do mundo ainda, mas que os livre do mal. Então nós estamos aqui ainda misturados de uma certa forma que um pastor meu costuma frisar sempre isso. A congregação sempre falava, irmãos, observe bem, lá no alagadiço, aqueles passos branquinhos, as garças, eles estão no meio do charco, do lodo ali, pegando o seu alimento do dia a dia, mas observe que as penas delas continuam branquinhas. Então, esse é o comportamento. Nós estamos aqui, no meio deste mundo corrompido, mas nós não podemos nos manchar, porque nós já fomos purificados, já fomos regenerados, já fomos transformados, e agora o que resta é continuar. Já entramos no caminho, estamos na fileira. Agora, resta saber o momento se Cristo vai nos chamar individual ou se nós vamos subir na coletividade naquele momento. O apóstolo Paulo, ele foi muito categórico quando ele falava deste grande momento, deste milagre. Capítulo 15, eu quero até ler com os irmãos, capítulo 15, versículo 50, de 1 Coríntios. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isto que vos digo, eis que vos digo um mistério. Ele vai declarar um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta, a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Então aqui Paulo detalha, né, o panorama do que vai acontecer. Do que vai acontecer. E nós vemos também, em 1 Tessalonicenses 4:13 a seguir, no mesmo sentido, falando a respeito de como acontecerá. Mas nós vamos deixar esse versículo mais para frente, nós vamos entrar aqui no primeiro ponto da lição. A introdução diz: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição destaca desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ela é importante em nossa jornada para o céu. Então nós já frisamos um pouco, bem no início, que esperar, fazendo parte desse reino, é continuar trabalhando nele. Nós fomos inseridos, fazemos parte, somos súditos desse reino e precisamos continuar trabalhando, desenvolvendo aquilo que o Senhor entregou a cada um segundo a sua responsabilidade. Então, cada um faz a sua função para o crescimento deste reino na terra e no coração dos homens. E o próprio Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Enquanto alguém queria dizer que ele tinha que instalar o seu reino físico na terra, mas aquela vez que ele veio ainda não era o momento dele estabelecer o seu reinado físico. Quem estava em auge era o Império Romano. A expectativa daquele tempo era que surgisse, pelo menos os judeus esperavam, que o Cristo viesse e estabelecesse o seu reino na terra e os tirasse do jugo, aquele jugo em que eles estavam debaixo deles, que era o jugo romano. Mas o reino do Senhor ainda não era estabelecido fisicamente naquele momento. Vamos aqui ao ponto primeiro. Para onde aponta a esperança do cristão? É uma pergunta. Para onde aponta a esperança do cristão? Qual é o rumo? Se fôssemos usar aqui a geografia, nós estaríamos perguntando para onde é que vai? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Mas nós sabemos que não é nesse sentido. E para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, o futuro. Então, nós não sabemos o amanhã, mas é para lá que está apontando essa esperança. Neste caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo. Então, por meio de Cristo ela foi estabelecida. Então nós não temos sombra de variações, de dúvidas. Foi Cristo que estabeleceu. E a esperança nossa, ou seja, estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a
confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Uma grande expectativa. Passa-se séculos e até milênio desde que foi feito essa promessa. Quando Cristo começou a aparecer para os apóstolos, e no momento da sua ressurreição, que os apóstolos viram o Cristo subindo, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Agora, quando eles baixam seu olhar, diz a Bíblia, de Atos, que ele viram 3 varões, os varões ali que estavam, e disseram: olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma que ele subiu, ele há de descer, ele virá outra vez. E nos evangelhos, Jesus ainda, no seu ministério, temos isso bem claro em João 14, ele fazendo a promessa, quando ele falava que deveria morrer, seria entregue nas mãos dos homens e haveria de passar pela cruz, eles ficavam tristes. E Jesus dizia para eles: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aí eu voltarei e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Promessa. Promessa gloriosa. Então, Jesus fez essa promessa. E passaram já séculos e milênios e muitos heróis da fé já descansam no Senhor. Mas e aí o que pode acontecer? O que vai acontecer? É o que acontece, é o que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 13. Naquele momento existia ali, vamos dizer assim, muitas falácias a respeito da vinda do Senhor. É preciso Paulo entrar em ação e dizer: olha, eu vou explicar para vocês como acontecerá. Há muitos falando de uma forma, uns falando de outra, outros dizendo que já aconteceu. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: olha, nós não precederemos aos que morrem, ou os que já morreram. Nós não precederemos. Ou seja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Aí ele vai relatar todo o passo a passo, né? Ali nos versículos que se seguem. Então, se hoje nós estamos aqui, é graças ao trabalho daqueles que já dormiram no Senhor. É claro que não mais importante do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Este sim é o mais importante. Mas, na sequência, os apóstolos, a igreja primitiva e os demais que se seguiram pregando, anunciando o reino, falando dessa promessa, dessa expectativa, e muitos morreram e não viram. E não viram. Aí nós vamos para Hebreus, né, capítulo 11, versículo 13. Eu quero até ler. Irmão que encontrar, pode ler. Alguém? Todos estes morreram na fé,
sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, eles viram essa promessa de longe, saudaram elas, reverenciaram, acreditaram e estão ali esperando, porque eles estão no momento transitório, no momento onde o Senhor já os guardou, né? Nós vemos a revelação de João lá no Apocalipse, os mártires ali, que eles estavam na expectativa, dizendo: Senhor, até quando não julgarás, né, o nosso sangue, o sangue dos mártires, daqueles que fizeram tanto mal ao seu servo? Ele disse: aguarda mais um pouco, porque ainda vai se cumprir o número, né? Ainda vai se completar o número dos que haverão de ser salvos. Então, irmãos, não é porque alguém morreu, alguém pode dizer: morreu, acabou a história. Para os servos do Senhor, para os santos do Senhor, existe essa grande expectativa, essa grande esperança. Alguém pode dizer: a esperança é a última que morre, mas a do crente, ela já morreu e ressuscitou, é Cristo, ela não morre mais. Ela morreu por uma causa, para que hoje nós tivéssemos essa esperança, para que hoje pudéssemos ter essa fé, para que pudéssemos hoje ter a expectativa de que um dia podemos ver a face do Senhor assim como Ele é. Como João escreveu, disse: amados, ainda não se manifestou o que haverá de ser, mas quando Ele se manifestar, nós veremos Ele assim como Ele é. Glória a Deus por isso, aleluia. Essa expectativa, irmão, não pode cessar da nossa vida. Se muitos já caíram pelo caminho e desistiram, é porque perderam este ardor, este fervor no coração. Esfriou, não passaram a não acreditar mais nessas promessas. Por isso que este comentarista dessa lição, ele foi bem sucedido trazer para nós neste momento exato, porque estamos no momento em que muitos estão esfriando e desistindo da fé, da sua caminhada. É o momento de nós lembrarmos daqueles versículos que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Desde o 6, se me fala a memória. E este fogo só vai arder continuamente. Para ele arder, precisa ter ação. Se formos pesquisar a história dos turnos dos sacerdotes ali, naquele tempo, cada um tinha a sua função, tinha até a função de lenhador, que trazia a lenha do mesmo tamanho, não passava 1 centímetro, para manter o fogo aceso no altar. Então isso é criterioso, isto é algo muito importante para nossas vidas. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Aí no subponto 2. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. A esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do Evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. Então, como nós já frisamos lá atrás, são várias a esperança,
esperança do cumprimento da promessa, esperança da justiça, esperança do evangelho, esperança do arrebatamento, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna, a esperança do aparecimento da glória de Deus e de Jesus Cristo. Então, essa esperança, ela é para nós importante. Nós observamos ali, 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala ali sobre as 3 virtudes que permanecerão: a fé, o amor e a esperança. Agora ele detalha lá que o maior delas é o amor. E a fé e a esperança só enquanto estamos aqui. Por favor. Permanece. Então, é isso aqui que o apóstolo ele quer trazer para nós, e o escritor traz a nós este comentário para revigorar, para que possamos viver e usufruir dessas bênçãos de Deus. Mas alguém pode dizer, mas já ouvi pregar que o evangelho, ser crente é passar por dificuldade, por privações. No mundo tereis aflições. Mas, dentro desse contexto, nós podemos sim usufruir de uma alegria, de um gozo que o mundo jamais pode ter. Porque é a alegria da salvação. E quem gera isso dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Veja o que aconteceu com Paulo e Silas. Por causa do evangelho, foram presos, amarrados, chicoteados. Mas eles disseram, vamos cantar, vamos orar. Que sentimento diferente e maravilhoso é esse? O mundo não pode experimentar. Mesmo passando por aquele momento tão difícil, eles ainda adoraram a Deus e viram o milagre de Deus acontecer. Então, se hoje nós não vemos tantos milagres, muitas vezes é porque essa esperança na vida de muitos já está se cessando. Eles aqui tinham essa esperança que mesmo se eles morressem, nós vemos a história de Paulo, mesmo na hora da morte, ele faz o seu relato. Estou entregando a minha vida como libação, um sacrifício. Mas eu sei que o justo juiz me dará a coroa. Ou esperança, ou fé. Então é isso aqui que nós temos que absorver nesta manhã, que nós vamos sair daqui, vamos dizer aqui, traçado as 4 rodas, firmes, para continuar, qual seja a forma que as coisas se apresentarem para nós. As dificuldades, as intempéries da vida. Que nós possamos olhar para quem? Para Cristo. Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. De modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural, espiritual. Por isso Deus é o autor da nossa esperança. Conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, logo por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os
de sabores ao longo da nossa jornada ao céu. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história, por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles. Sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós. A confiança na vida eterna com Deus. A confiança da vida eterna com Deus. Então, Ele é o autor, Deus é o autor da nossa esperança. Foi Ele que provocou, que gerou isso em nós. Foi Ele que provocou, ou seja, colocou dentro de nós este sentimento, né? Este sentimento. E este sentimento dá-nos a disposição para enfrentar as dificuldades, porque não foram as intempéries que fizeram a igreja parar, ela só cresceu. Quanto mais a igreja foi perseguida, ela foi perseguida em Jerusalém, ela foi para Samaria. Perseguida em Samaria, ela foi para a Judéia. Ou seja, ela foi perseguida nos termos ali de Israel, ela cresceu e chegou a Antioquia, onde ali se estabeleceu um ponto missionário, e dali foi enviado o apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, para ganhar a Europa, onde aconteceu as 3 viagens missionárias de Paulo. Então, a igreja cresceu, e aonde Paulo ia estabelecendo igrejas, a perseguição ali também estava, né? Porque aonde ele estabelecia a igreja, tinha ali outros pensamentos, outras filosofias, outras crenças, né? Que não aceitava de pronto, como hoje, né? E hoje está tão crítico que nós observamos que onde foi o berço do Evangelho, nós ouvimos falar por noticiário, por comentários, que muitas igrejas estão se fechando, como na Europa, né? Então, mas, mesmo em alguns lugares que a fé de alguns se esfriou, mas em outros lugares o Espírito Santo foi movimentando, né? O grande avivamento nos Estados Unidos, que através deles nós somos beneficiados no Brasil. Ou seja, este fogo que permaneceu aceso no altar, que não se apagou, ele foi espalhado, né? Ele foi espalhado por nações, por pessoas comprometidas no reino dos céus e que mantinha firme esta gloriosa esperança. Ponto 2. A expectativa, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio
de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Então, ele já faz aqui a análise do Gênesis, que vem como fio condutor e que vem se cumprir em Cristo Jesus. Não ultrapassou gerações, Deus conservando a semente em famílias. Então, teve-se o caminho desde o Éden até Abraão. De Abraão, as 12 tribos. Deus sempre conservando pessoas que tinham comprometimento. Não eram perfeitos, mas Deus, com sua graça, com seu amor, os conservava. Então nós observamos que este fio condutor, ele faz refletir para o futuro. Aconteceu no Éden a promessa, que seria futuro, e aconteceu lá em Jerusalém, ou seja, lá em Belém da Judéia, o nascimento e o cumprimento da promessa. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Nós vemos acontecer ao nosso redor, no mundo, catástrofes naturais de todas as formas. Quem não tem conhecimento da palavra de Deus fica apavorado. O que vai acontecer? O medo se instala, o pavor, o pânico, o desespero. Porém, quem conhece as Escrituras, conhece essa promessa, ele sabe que está perto, está muito perto de acontecer cabalmente o cumprimento dessa promessa, que é a manifestação de Cristo buscar a sua igreja. Por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos, por ocasião de sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, por que essa doutrina de esperança? Uma doutrina, podemos dizer também, que é um mandamento de se esperar. Então, temos que esperar. E está estabelecida na Bíblia, a palavra do Senhor. Temos que ter essa confiança de que ela é a genuína palavra de Deus e que ela não vai falhar. Então, nós temos que sempre estar com isso em mente. 3. A esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas.
Então, aqui, Paulo traça aqui uma metáfora, uma comparação, que essa esperança é como âncora, a âncora de um barco, de um navio que é lançado no momento em que ele vai atracar ou no momento que ele está em uma intempéries em alto mar, que ele precisa se estabelecer, se firmar, né? Então, esta âncora, ela é indispensável, ela precisa fazer parte, né, de peças principais daquela embarcação. E nós precisamos, como âncora, ter essa esperança firme, que vai nos firmar nos momentos de grande decepção, de aflição ou até mesmo de provação. Porque a esperança do crente é a melhor. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que em Cristo não há esperança para o ser humano. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e ressurreição. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs. A Bíblia proíbe, na prática, muitos fundamentos de suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito, né? Então, fazendo aqui esse resumo, demonstração. O hinduísmo é nascimento, morte, não é ressurreição, é reencarnação. Reencarnação. Então, é diferente, né? Diferente. Há essa esperança do cristão. Por que que ela é diferenciada? Né? Porque ela está baseada no que a Bíblia diz. Nós nos fundamentamos nas doutrinas. A Bíblia não fala de reencarnação ou melhoramento de vidas na reencarnação. Não, ela fala a respeito da ressurreição. Mantendo firme a esperança. A luz do Novo Testamento afirma que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar a promessa de ser como Jesus. De ser como Jesus é. Naqueles dias, os apóstolos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa pátria, a nossa parte, ou seja, a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firmes. Então, mantendo firme a esperança. Hoje, quando nós vamos pregar ou levar uma mensagem, muitas vezes pode retrucar a nossa mensagem e dizer, olha, como é que vocês pregam uma mensagem dizendo que Jesus vem
e ele nunca veio. Nossos pais, avós morreram pregando essa palavra, dizendo que Jesus veio, e ele nunca veio, né? Então, mas nós cremos na palavra do Senhor. Se ele ainda não veio, ele está sendo longânimo, né? Então ele vem na hora em que o Pai estabeleceu. Não é pela vontade humana, no momento que o ser humano quer. O nosso papel aqui não é discutir a hora e o momento. O próprio Jesus disse, quando estava no seu ministério, disse que nem ele sabia, mas somente o Pai. O momento, a hora. O nosso papel aqui como cristão agora é acreditar, manter a nossa fé firme, na expectativa do que a palavra, que é a palavra de Deus, afirma para nós, e nós não arredarmos o pé, estarmos firmes. Conclusão: lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firmes a nossa confissão, a nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Glória a Deus. Então, é muito importante nós observarmos isso daqui e vermos que o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 13 cartas, né? E em 11 delas está a palavra esperança. Ele falou muito sobre esse sentido. Porque o mundo que ele viveu, exigia muito ele falar para... até porque ele estava fundando igrejas, confirmando a fé dos irmãos, onde ele passava, onde ele já tinha passado. Precisava de ver aquela igreja crescendo. Então, não é diferente de hoje, né? Nós precisamos estar renovando cada dia, ter essa expectativa renovada dentro de nós, porque, como finalizou aqui o comentário, fiel é o que prometeu, né? Se fosse um homem qualquer, uma pessoa qualquer, nós poderíamos até dizer, vai cumprir não, mas foi ele que prometeu, vai cumprir. Porque todas quantas foram as promessas de Deus, por intermédio dele, o sim, para a glória de Deus, por nós, ou por nosso favor, escreveu Paulo aos Coríntios. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Amém?